Bom, pessoal, então só para recordar rapidamente quem está assistindo o curso de longe, para não ter confusão. Esse curso é Teorias Efetivas 2, que é a continuação de Teorias Efetivas 1. Mas para as aulas eu não estou dividindo, então nós estamos fazendo uma série corrida. Essa aula 18 é do curso que começou desde abril. Então, é um curso só. Para efeito de professor global, é um curso só. Para efeito de matrícula e avaliação e constar do currículo escolar, do histórico escolar dos estudantes de pós-graduação, são dois cursos. Teorias Efetivas 1, Teorias Efetivas 2. Só para explicar quem está assistindo de longe. Por que eu estou colocando essas referências aqui? Nós gastamos as duas últimas aulas, né, uma aula com vocês sem o Dória. E na aula com o Dória veio, a gente retomou a discussão do gauge axial. Então, vamos trabalhar num gauge que não tenha ghost. Um gauge, a gente mostrou lá que no gauge axial e em outros gauges não covariantes, os ghosts se desacoplam. Aí, como é um assunto que eu também não conhecia muito bem, assim, a literatura dos gauges que são livres de ghost, eu fui fazer um levantamento meio histórico. Então, ou seja, a quantização das teorias neurobiológicas, a quantização lá, a renormalizabilidade feita por Tofte e Veltman, Jambiati, Bolin, ela começa em 72. Então, vocês veem, logo em 74, tem um paper do Salan também de 73, que é com o professor John Strassky, que é quantização de Young-Mills. Mas depois, em 74, eles lançam essa ideia. Eles vão trabalhar com esses ghost-free gauges. A motivação, esse Delburgo é um australiano que era estudante do Salan e John Strassky. Nesse trabalho aqui, qual era a motivação deles? Isso eu me lembro porque era discussão lá, né, no grupo, né? Esse trabalho foi escrito em 74, porque nessa época, Salan e o grupo lá já estavam interessados em quantum gravity, junto com o pessoal do Imperial, o Capek, né? Junto com o Capek, o próprio Delburgo. E aí, eles estavam, como estavam interessados em quantum gravity, e na quantum gravity os cálculos são muito mais pesados do que em Young-Mills, eles foram buscar gauges que eram livres de ghost, para simplificar o número de gráficos que vai calcular. Então, o interesse de Salan lançar com o grupo dele esse trabalho de gauges, né, sem ghost, era, na verdade, esse trabalho aqui é de Young-Mills, mas na verdade o que eles têm em mente depois, ele foi o que o Capek fez, Librand fez, também alguns estudantes do Salan fizeram, que era estudar quantum gravity em gauges ghost free. Então esse foi o trabalho do Salan que lança esses gauges. Depois veio o professor Kummer, da Áustria. Lá na Áustria, essa discussão também ganhou bastante espaço. O Kummer, e depois o Kummer, esse colaborador dele, fizeram também gauges não covariantes e livres de ghost. Esse Frenkel, é amigo do Dória, né? Dória até já trabalhou junto com ele, é um professor da USP, professor muito gente boa da USP, professor Josef Frenkel. Ele em 76 faz esse trabalho. Esse trabalho do Frenkel é muito legal. Eu até tirei tenho até Oi, Matheus, tudo bem, cara? Chegando, estamos começando agora. Tem até esse trabalho aqui do Frenkel, que é um physical review muito bem escrito, muito legal. Chama-se Class of Ghost Free Non-Abelian Gauge Theories. Então, ele pega também, vai pegar e faz com detalhe. Então, é um paper bem detalhado, até um paper que tem uma característica até bem didática, né? Então, que é um paper lá do início da discussão, já era um paper o paper é de 75, mas foi publicado em 76. Né? Então, está aqui o paper do Frenkel. Depois, esse trabalho aqui, eu acho que, não sei se eu botei aqui, esse trabalho aqui está comigo na minha mão também. Esse trabalho aqui, do colete, ele está escrito assim: Which gauges are ghost free? Esse é o título desse trabalho, é muito bom. É um trabalho mais resumido, que é um Physics Letters, né? Então é Which gauges are ghost free? Então ele estuda uma classe, eu achei esse trabalho interessante, porque ele generaliza ainda mais o gauge axial. Ele estuda uma classe mais extensa de gauges, né, que são livres de ghost. Então é um trabalho muito interessante, também é um trabalho bem legível. O trabalho não é difícil de ler, não. Então, é esse trabalho aqui, os Physics Letters de 80. Então eu separei, achei muito interessante, porque eu queria ver assim, um pouco contextualizar na nossa discussão das outras aulas, esses dois trabalhos. Então, esse trabalho aqui depois, esse aqui, eu recomendo muito, quer dizer, quem tiver interesse,
Assim, às vezes a pessoa está interessada em, sei lá, num trabalho, não tem, né? Até uma tese, a gente vai fazer uma tese, escrever um capítulo de revisão. Se precisar falar sobre gauges em geral, esses proceedings aqui são excelentes. Foi uma conferência que houve em Viena, em 1989, só sobre gauges não padrão. Então era Physical and Non-Standard Gauge. Gauges físicos parece uma coisa que é meio contraditória, né? Assim, gauge é alguma coisa que é não física, né? Geralmente você escolhe gauge, a escolha de gauge é alguma coisa que você quebra, né? Se depender do gauge, alguma coisa que depende do gauge é não física. Mas por que se chama physical gauge? Porque esse vamos dizer assim, um abuso de linguagem. Gauges físicos são chamados porque não tem os ghosts. Então, porque geralmente o ghost é um campo não físico. Então, quando você escolhe um gauge e esse gauge desacopla os ghosts, como foi o caso do nosso gauge axial, né? A gente estudou lá, colocou lá o gauge axial. Então, quando a gente faz a escolha desse gauge, nós vimos que os ghosts desacoplam. O ghost some, o determinante de Faddeev, Popov, é independente do campo de gauge, ele não tem interação, é simplesmente um operador linear, e ele sai. Então os ghosts não precisa ter Lagrangiano de ghosts. Então esses gauges são chamados de gauges físicos por causa da ausência dos ghosts, só por isso. Então esse nome aqui pode ser um pouco, parecer enganoso, né? Mas é isso. São gauges físicos, então são gauges não covariantes e sem ghosts. E gauges não padrão. Então essa conferência aqui foi uma conferência só sobre gauge fixing. Vocês veem, então, assim, como o assunto é vasto, né? Tem esses proceedings que eu acho que tem na nossa biblioteca. Eu acho que esses proceedings tem disponibilizados aqui. Então, se alguém precisar, essa é uma boa referência, assim, de caráter mais, assim, histórico, de caráter de contextualização da discussão. Depois, eu gosto muito desse Physics Reports aqui do Bollier também, que é Perturbative Gauge Theories, é de 85. Então ele faz um Physics Reports, né? Portanto, é como se fosse um pequeno livro. É um porte bem geral, assim, bem detalhado, bem didático, sobre teorias de gauge perturbativas. Aí ele vai falar sobre renormalização, vai falar sobre Lyapunov-Taylor, vai falar sobre BRST. Então também é um artigo bom, assim, para quem tiver a fim de uma revisão. Ou se você, por exemplo, estiver fazendo um trabalho, né? Eu sei que você, né, Luiz, lá no trabalha muito com o Ian lá com o Rodrigo. Se por acaso na tua tese você quiser escrever um artigo, assim, um capítulo assim, de revisão, de contextualização, esse trabalho aqui é bom porque até 85 ele coloca a literatura bem em dia. Então você vê mais ou menos tudo que varre, toda a década de 70 até o meado da década de 80. Depois vem esse aqui, em 89, que a gente faz uma varredura boa. Depois o outro trabalho que eu achei interessante foi esse aqui que eu vou citar para vocês, que é, vocês veem como é que tem gente para tudo nesse mundo, né? Renormalização a 5 loops. Dá essa referência para vocês, né? Feita bem recente. Mas eu não tenho uma pergunta nesse momento. Essa coisa do diferente gauge para fazer uma física, se digamos, o que eu entendi de teoria de gauge é que você tem uma elasticidade física do parâmetro de gauge. Certo. O parâmetro faz a transformação ou o parâmetro de gauge fixo? A função de gauge, a função que faz o gauge, o ômega, o alfa de x. Tá? A gente tem uma ideia um pouco meio tipo Yang-Mills, teoria de grupo, que ele tem que fazer isso, tem uma coisa estratificada para ele operar. Daí, nessa coisa estratificada, que é a maneira normal que se usa, né? Você faz a teoria de Yang-Mills e assim por diante. Certo. Bom, daí ficou como estratificados. Quer dizer, se dado um certo grupo, você vai ter o número de parâmetros de gauge, aquele número de parâmetros, o número de campos de gauge e assim por diante. Sim. Daí veio a questão do gauge fixing. Daí quando veio do gauge fixing, que você mais ou menos comprime aquele parâmetro de gauge conforme as necessidades, você começa a ver que ele tem uma elasticidade física, aquele parâmetro de gauge, conforme um gauge fixing, dá uma física, conforme o outro, não digo que deu outra física, ele diz a mesma física, mas você não precisa ter os mesmos. Off-shell é tudo diferente, off-shell, né, matriz S, tudo bem. Você, bom,
A minha experiência que eu tenho com a teoria de gauge, vamos dizer, é que justamente, vamos dizer, essa ideia de, digamos, que o parâmetro de gauge é uma coisa que dá uma física fixa, não é verdade. Sim. Ele é elástico. Então você pode botar mais campo, todas as coisas que não sabem, etc. Ele é elástico. Me parece que essa ideia do parâmetro de gauge ser elástico vem muito com a ideia do gauge fixing. O gauge fixing também ele trabalha com o parâmetro de gauge, né? E ele dá uma elasticidade para ele. Então eu vejo isso, vamos dizer, essas teorias de mais campos, elas entram de acordo, elas entram na lagrangiana, no gauge fixing, vamos dizer assim, né? Mas elas entram de acordo, o gauge fixing já descobre, pelo gauge fixing, que é uma elasticidade do parâmetro de gauge. Certo? E eu acho que essas duas coisas, elas se juntam, sabe? Eu acho que existe uma ortodoxia em Young-Mills, que chamaria, que essa ortodoxia, na verdade, não foi rompida na física. A física foi um modelo padrão, etc. Tudo obedece a sua... Então eu vejo isso, dizer, essa variedade de gauge. Eu te digo o seguinte, eu hoje tenho plena noção, certo? Que você pode fazer Young-Mills sem ghost, sem fazer óbvio. Você pode botar, não precisa daquilo. O ghost apareceu para cancelar uma coisa. Os ghosts do campo de gauge. É ghost de Faddeev-Popov que vai marcar os ghosts que estão embutidos na parte longitudinal do campo de gauge. E foi, vamos dizer, um truque matemático que eu chamaria de uma elasticidade do parâmetro de gauge. Você ajustou e quebrou. Você poderia fazer outras maneiras, desde você botar mais campos, você não precisa botar ghost, não há uma necessidade da teoria de gauge ter ghost, da teoria de Young-Mills ter ghost. Então, quer dizer, o ponto tanto não é necessidade que a gente tem gauge que não tem ghost. Que não tem ghost. Então, apenas que eu estou levantando para as pessoas, eu acho o seguinte, nós vivemos até hoje, uma ortodoxia de Young-Mills. Então, o modelo padrão é S2, S3, tem isso, você tem uma ortodoxia. Ortodoxia no sentido que Young-Mills é um procedimento. Você tem praticamente um protocolo de Young-Mills, tudo bem. Então, ele usa o parâmetro de gauge segundo um certo protocolo. Certo? E, então, estou querendo dizer, seja botando mais campos, vamos chamar assim, ou pelo gauge fixing, você vê que, digamos, você pode fugir desse protocolo para fazer uma teoria física. A minha pergunta para vocês, né, para quem está assistindo aí, quer dizer, que eu estou submetendo a uma discussão, né, que não vai ser esclarecido aqui certamente, mas que vale a pena a gente amadurecer, o que você diz? Será que uma teoria de gauge, você pode fazer uma teoria de gauge sem ghost, num gauge covariante? Por que eu digo isso? Porque campo de gauge, né, campo de gauge tem um spin zero, quando vai ter um escalar, o A0, tem a parte vetorial A. Do ponto de vista dos spins, isso aqui é o spin zero, isso aqui é o spin 1. A gente sabe da QED que a parte de propagação pelo de Maxwell, ele não dá propagação para esse cara aqui, ele propaga apenas a parte transversa. Então, no caso da QED, basicamente esse ghost aqui, a parte longitudinal não é problemática, ela se acopla com uma corrente conservada. Agora, no caso não abeliano, como você tem as auto-interações, a gente tem as auto-interações de Young-Mills, né? E temos lá 4, né? Nós temos os trivértices e os quadrivértices. Devido à auto-interação, num gauge covariante, você está dando propagação, quer dizer, um exemplo típico de gauge covariante, esse aqui. Então, nesse gauge covariante, você está introduzindo no lagrangiano, quando você introduz isso no lagrangiano, você está dando propagação justamente para a parte longitudinal, para a parte de spin zero. Então, no gauge covariante, você acaba introduzindo, né, o spin zero. E aí, o ghost está associado ao campo de gauge, ele ganha propagação. Então, você precisa trazer ghosts externos para matar esses ghosts. Os ghosts de Faddeev-Popov, eles entram no sentido de ghost que mata ghost. Agora, a pergunta é, vamos dizer, dentro dessa formulação que você trabalha, de teoria de gauge estendida, se você trabalha num gauge covariante,
que você está dizendo é que mesmo ali, mesmo naquele caso, estendendo a noção de simetria de gauge, mesmo no gauge covariante, você não precisa de ghost. É isso que você está dizendo. Só para o público assim, ficar, quer dizer, você trabalha agora com Saulo Machado, Sei. você trabalha em famílias de Yang-Mills. Sei. Então você não trabalha com campo AMI-A, você trabalha com um conjunto de campos AMI-A no mesmo parâmetro de gauge. Não, certo. Mas aí quando você fixa o gauge? Daí você não tem ghost. Não precisa Você colocar não tem ghost. Se você olhando o resíduo do propaganda, aquela parte. Então você consegue ter propagação sadia para a parte longitudinal do campo de gauge, sem precisar fazer o gauge. Então, mas você tem que fixar o gauge. Hein? Mas você tem que fixar o gauge. Não, o gauge faz parte do business, né? Assim, o que eu coloco, sabe, é por que eu nunca entendi essa pluralidade, esse encontro que você falou aí de Viena, eles brigaram entre si, né? Esse encontro. Assim, que havia brigas de que um achava que o gauge do outro não dava. Não fixa completamente. A coisa não é bem assim, uma fase assim. Não. Aqui vários grupos apresentaram seus gauges, né? Como fixar o gauge. Aí, claro, tem discussões, porque às vezes o cara não vai a fundo, né? Esse pessoal de Viena, o Kummer, sobretudo, né? O professor Kummer, é uma pessoa muito simpática, até uma pessoa, ele organizava as escolas de Schladming, que é um cara muito legal com a gente era estudante, super legal. O professor Kummer e o Schweda, Manfred Schweda também. Eles, assim, eram bem especialistas nessa parte. Esse pessoal aí trabalhou fundo nisso. Eles se dedicaram a uma coisa assim, bem vienense mesmo, bem valsa vienense. Você pega um detalhe e você vai trabalhar com aquele gauge fixing até a exaustão, né? Então eles são especialistas. Aí, claro, eles apontaram, para o professor Kummer, ele ia Trieste algumas vezes, uma vez ele deu um seminário lá, no ICTP, e ele apresentou uma série de trabalhos da literatura da época, trabalhos publicados e trabalhos a serem publicados, que tinham problemas na escolha dos seus gauges. Ele é um cara que conhecia bem o assunto. Então, é um assunto debatido. Bem debatido. O ponto que, na minha evolução, no meu pensamento, sim, vai falar. Assim, digamos que o parâmetro de gauge, ele é elástico, só isso que eu gostaria deixar. E essa pluralidade de gauge fixing, para mim, é um sinal já da elasticidade do parâmetro de gauge. Entendi. Diga assim, daí você pode... A abundância de gauges fixos. Essa abundância de gauge é a elasticidade do coisa. Ele é elástico, sabe? Então, essa suma que é muito boa, eles fazem uma sessão de choque, eles calculam num e calculam no outro. É igual. Entende? Esse trabalho lá do Taylor do Infrared Problem, ele calculou nas duas. No gauge de Coulomb e no gauge de Lorentz. Né? Calculou nas duas, né? Para mostrar que é o resultado do mesmo. Entendi. Então é gente muito boa, sabe assim, que não está falando palavras. Sei. Mas então, só quero dizer, sabe, esse ômega para mim, estou dando para as pessoas, eu recebi ele como você falou, um protocolo para você desenvolver. É uma coisa rígida. Quando a gente recebia a apostila do JJ de viagem, derivada covariante, era uma coisa rígida. Sim, o protocolo é bem rígido. Toda a minha educação foi dele muito rígida. Sei. E eu acho que não é verdade. Ele me permite muita coisa fazer em torno dele. Então, eu estou com uma simetria de gauge ômega A. O que você tem dela, você pode botar um monte de coisa naquela panela. E invariante sobre ômega A, um monte de coisa pode botar arroz, mas bicho ou só arroz. Acho que tem outra referência aqui. Só essa mesmo. Você tem alguma reflexão sobre quanto que se deve ser ômega A, uma coisa rígida e uso? Alguma reflexão sobre o quê? Se esse ômega A, ele,
cria um protocolo e acabou. Não, eu acho que é um protocolo possível, mas eu acho também que não acabou não, acho que você pode explorar mais. Inclusive, tem outras explorações, inclusive na supersimetria, a discussão do gate fixing, ela mostra que você pode amplificar, vamos ver o caráter elástico desse parâmetro de gate fixing. Quando você tem uma teoria de Young-Mills, não precisa nem Young-Mills, uma teoria de gate, basta que seja abeliana mesmo, uma teoria de gate supersimétrica, o parâmetro de gate ganha uma outra dimensão. Inclusive, ele pode ficar até complexo. Você pode, inclusive, ter uma extensão. Existem certos gates em que você ganha uma simetria adicional porque o parâmetro de gate se torna complexo. Então, quer dizer, o fato de você colocar a supersimetria mostra que a teoria de Young-Mills ela tem espaço para mais extensões. A teoria de Young-Mills, a gente pega um protocolo, que é o protocolo de Young-Mills que deu certo. Deu certo para QED, deu certo para QCD. Assim, o modelo padrão se estabelece bem em termos da formulação de Young-Mills. Agora, é uma formulação mínima, vamos dizer assim, toda a teoria física ela pode ter assim, uma formulação mínima, depois você pode fazer extensões. Quer dizer, o parâmetro de gauge ele tem potencialidade para absorver extensões. Isso para um caso bem conhecido, que é o caso da supersimetria, quando você pega a teoria de Young-Mills supersimétrica, não precisa nem Young-Mills, teoria de gauge supersimétrica. Já no caso abeliano isso acontece. Você pode ter uma extensão do parâmetro de gauge ficar complexo. E aí você vê uma transformação de gauge complexa, né? Quer dizer, quando você tem I, ômega A, gerador, se esse parâmetro aqui se torna complexo, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. E aí, esse I batendo com esse I, a parte imaginária vai te dar uma transformação que é uma exponencial, que não é uma fase, que é uma transformação tipo escala. Então, a transformação de escala, ela pode pegar, assim, uma carona no próprio parâmetro de Young-Mills. Então, isso a supersimetria te dá. Então, eu acho que esse discurso que você está fazendo, de que pode ter uma elasticidade no parâmetro de gauge, eu acho que, para não ficar no vago, no vazio, eu estou dando o exemplo da supersimetria, onde isso se enquadra, certo? Deixar essa referência aqui com vocês, que é um paper muito bonito também. Ele não é publicado como paper, ele está no archive, porque ele foi basicamente um artigo, uma aula, foi uma série com aulas dadas, né, em Praga, pelo professor Beck, o famoso Beck, o Beck foi estourar. Eu vou dar para vocês, que eu estava procurando ali, achei, eu acho que para estudante, sobretudo para quem quer aprender um pouquinho BRST, é um conjunto de aulas muito bom, porque o Beck faz um resumo, assim, ele não bota muito cálculo, mas coloca as ideias. Então, você percebe como o procedimento funciona. Introduction to Gate Theories. O professor Carlos Beck. E ele está no archive. Está no REP PH, não está no REP TH. Não. São aulas muito interessantes, muito bem formulado esse trabalho aqui, ele faz uma discussão muito boa sobre propagadores, assim, sobre gate fixing também, não é muito grande, está bem condensado, assim, dá para o cara ganhar uma ideia geral do assunto, tá bom? Então estou deixando aqui para vocês essa referência. Beleza. Bom, então, nós estamos falando desse gate fixing aqui, então nós já tínhamos visto, quer dizer, só para lembrar rapidamente aqui, que o gerador funcional, nós estamos falando de uma teoria de Young-Mills puro, estamos colocando matéria aqui não. Então o nosso gerador funcional aqui vai depender apenas das correntes externas que se acoplam aos campos de gauge. Então nós temos aqui a constante de normalização, estamos integrando sobre os campos de gauge, que é a formulação geral para fazer esse propósito. E aí aqui a gente coloca o gauge fixing, né?
gate fixing está aqui através dessa função delta. Aí aqui a gente coloca o determinante de Faddeev-Popov, né? Que é a variação do gate fixing em relação aos parâmetros do gate. Então está aqui esse determinante. E aqui nós colocamos a ação de Young-Mills, né? Mais o termo de fonte. Está lá, observe. O que nós fazemos em geral? Quer dizer, nós, em geral, tiramos o gauge fixing da forma da função delta, né? A gente mostrou aqui nas aulas anteriores, a gente passa por uma representação de Fourier do delta funcional, tem uma representação funcional para o delta de Fourier, e aí acaba jogando o gauge fixing para dentro da ação. Coloca o gauge fixing, né, como aquele termo quadrático na ação, né? Então o que a gente acaba fazendo, né, em geral, né, é tirar o gauge fixing daqui e jogar o gauge fixing para ação. A gente coloca lá, então um termo que vai ser exponencial, né? Eu acho que aqui no curso eu estou chamando de parâmetro gauge fixing de 1 sobre 2, que se tem a impressão que eu usei essa notação aqui. E o gauge fixing ao quadrado, que a gente faz, né? Eu acho que eu usei que não usei algo não. Então tá aqui. A gente faz, tira o delta e joga para essa representação aqui de determinante Faddeev-Popov. No caso do gauge axial, quem é a variação de gauge do gauge axial? Uma variação do gauge axial vai ser NMI, o primeiro termo lá, menos FABC ômega B NMI ABC. É só multiplicar isso aqui, né? A variação só multiplicar. E depois vai ter o termo menos NMI, N, vamos dizer assim, escalar de ômega A. Então essa é a variação. Então isso aqui, aí quando eu fizer a derivação em relação, né, a ômega, né, a gente faz isso, quer dizer, eu vou ter que pegar a derivada funcional em relação a ômega, esse termo aqui vai desaparecer. Essa derivada aqui vai ficar uma derivada da função delta de Dirac. E aí, quando a gente colocar no Faddeev-Popov, né, esse é o nosso Faddeev-Popov, vai ser o termo da ação, né? A ação de Faddeev-Popov, ou Lagrangiano, se a gente quiser, o Lagrangiano de Faddeev-Popov, acaba sendo, né, CA estar. Aí a variação, quer dizer, menos, né? FABC. O ômega B subiu, né? Então vai ficar NMI ABC menos N, né? Escalar B. Eu coloco o termo de, claro, coloco o termo de propagação e coloco esse termo aqui. O determinante Faddeev-Popov ele sobe dessa forma que coloca aqui. Esse N escalar D, e aqui a gente coloca o CD. E aí a gente vê que no Lagrangiano de Faddeev-Popov, nós podemos, só no Lagrangiano de Faddeev-Popov, no Lagrangiano de Faddeev-Popov a gente pode usar a condição de gauge fixing. Então quando eu usar a condição de gauge fixing, esse termo aqui desaparece. E aí o Lagrangiano de Faddeev-Popov, ele simplesmente desacompla. O ghost fica livre, não tem mais acoplamento no campo de gauge. Então, é esse, né? Esse gauge é oportuno, é muito conveniente por isso. Então, quando a gente for escrever agora o que a gente quer fazer, a gente já não vai precisar nem mais, nesse caso do gauge axial, esse determinante que subiu para a ação sob a forma lagrangiana da ação de Faddeev-Popov, ela sai fora porque eu vou integrar o campo de Ghost, né? O que a gente faz é isso. A gente coloca aqui, né? A gente geralmente pega aqui, a gente pega aqui, a ação de Faddeev-Popov, o que a gente faz? A gente coloca o Ghost, o determinante, quer dizer, a matriz, né? O jacobiano, né? Que é delta G
delta ômega C. Então, eu vou ter aí eu vou integrar, lá no funcional gerador, eu vou integrar em C estar e integrar em C. Só que quando eu integrar em C estar e integrar em C, eu vou ter um lagrangiano livre. Então, não vou produzir interação nenhuma. Então, isso pode ser absorvido na chamada constante de normalização. E aí eu vou ter uma teoria de Yang-Mills com o gauge fixe no lagrangiano e a ação de Yang-Mills e os termos de fonte. Estou colocando aqui o padrão que a gente tem para a transformação de gauge é esse. Segundo as nossas convenções, a variação do campo de gauge é esse. Então, o nosso gerador funcional, do qual nós temos que partir. Só para lembrar, ali a derivada de G em relação ao ômega, lá com aquele ômega. Aqui vai ficar o delta de Dirac. Porque a derivada, mas digamos, porque a derivada N é com o. É porque você está fazendo assim, está fazendo a derivada do G em relação ao ômega. Então você vai derivar. Quer dizer, esse gauge fixo aqui está todo no ponto X. Então o que você tem nesse termo aqui é Ni, Dmi, ômega A de X. Aí você vai derivar isso aqui em relação ao ômega A, assim, ômega D de Y. Então isso vai produzir um delta de AD, um delta de Kronecker de AD, e vai produzir um delta de Dirac de X menos Y. Aí quando você colocar o ghost X e o ghost Y, integrar em Y, quer dizer, você tem uma coisa aqui, que em princípio seria no local, você teria isso? Você colocaria integral em X, integral em Y, C de X, o determinante de família Popov, a matriz de família Popov, e o C de Y. Só que você vai ter esse delta de X menos Y atuando no C de Y. Então a integral em Y desaparece e você fica com uma coisa local, para tudo X, certo? Mas digamos, o fato, digamos, uma é derivada em relação ao ômega, outra lá em cima é derivada de ômega. Você está derivando isso aqui, você está derivando a variação do gauge fixo em relação ao ômega. Você tem ômega aqui, aí você vai Mas ali não é derivada de ômega? Então, pois é, então você vai derivar, você tem dmi ômega A de X. Então, quando você está fazendo a derivada funcional, quer dizer, quando você derivar isso aqui em relação a um ômega D de Y, essa derivada bate aqui. Então você vai ter dmi delta de X menos Y. Você vai produzir a derivada da função delta de Dirac. Certo? Quer dizer, o fato desse ômega estar sujeito a uma derivada, como isso é uma derivada funcional, essa derivada não acompanha nada. Você passa isso aqui para cá. Você está derivando funcionalmente. Se você quisesse pensar de uma outra forma, você podia fazer uma integração por partes e liberar o ômega, tanto faz. Mas quando você está fazendo, quer dizer, se você fizer uma derivada funcional, você tem D'Alembertiano de alfa de X, e você queira derivar isso aqui em relação a alfa de Y. Então isso aqui vai dar D'Alembertiano delta de X. Certo? Então a derivada é funcional. Então o fato de ter a derivada não atrapalha a derivação funcional. Certo? Só isso que eu ia falar? Então vamos voltar lá. Então a gente vai escrever. Então vamos partir do nosso gerador funcional já na forma adequada para a gente começar a trabalhar as identidades de atual. Esse cara, né? A gente vai, eu acho que a notação que eu mantive, eu não me lembro. Eu comecei com W, que é o mudo de notação. O conexo eu acho que eu chamo de W. O geral eu acho que eu comecei assim, Z, W e depois gama. Não é? Vocês têm as notas anteriores aí? Eu não sei. Normalmente é W, Z e gama. Normalmente é W, Z e gama. Eu acho que eu estou usando Z, eu não lembro aquilo. Você tem caderno do curso? Ninguém tem nada do curso aqui. Então vamos fazer, vamos supor que então vou fazer o seguinte, se nas aulas anteriores eu troquei a notação, hoje eu estou trabalhando assim, Z é o gerador funcional completo, W é o gerador funcional das funções de Green conexas, e gama, que é a ação efetiva, é W menos J φ. Estou usando essa notação, só para que eu possa estar fazendo confusão com as aulas anteriores. Porque às vezes a gente coloca W aqui e Z aqui. Então eu estou dizendo, Z é o gerador funcional completo. Conexo e não conexo. Aí eu vou para a exponencial. Então W vai ser o meu gerador funcional das funções de Green conexas. E gama é a ação efetiva. Quer dizer, o gerador das funções de Green, one particle reducible. Então, isso que eu vou seguir essa notação. Então, esse meu Z ainda é o Z geral.
Depois é que a gente vai escrever essa identidade de ordem para Z, depois para W, depois para W. Como a gente fez nas aulas anteriores, quando a gente trabalhou os casos abelianos. Essas suas famosas notas São minhas notas de teste. os ali você já tinha meio que isso. Aqui nas minhas notas, eu chamo W, eu faço o contrário. Aqui nas minhas notas, né, quando eu estudei lá, deve ser a influência do professor. Eu chamava W, depois botava Z, e depois, o gama meu, exatamente, meu gama era Z menos J. Eu estava usando, aqui nas minhas notas está assim, mas eu acho que no curso, não sei, não me lembro se eu usei o Z, mas tanto faz. Não sei que tu não dos livros usam. Eu uso mais ou menos assim, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar isso aqui, então vou dizer o seguinte, então eu vou partir para essa anotação, então vou botar aqui W, e esse cara aqui é o gerador funcional completo. Funções, então você pode chamar, só para evitar, porque eu posso ter, nas aulas anteriores, posso ter misturado a anotação. Então esse aqui é o gerador funcional completo. No curso de funções beta você fazia o contrário, né? Usava o jeito mais convencional, né? Eu acho que eu não sei, eu usava o Z e W, né? No funções beta era seu Z, W e Então, seguinte, se o professor global está assim... funções beta, falando. Não, mas é tudo bem. Então é porque eu acho que o discurso sigo um pouco... Tem mais padrão da literatura também, né? Eu acho. Então vamos voltar aqui, meu Z. Então esse aqui é o gerador funcional completo. Esse aqui... Conexo não. Quer dizer, funções de Green conexas e não conexas. Então, cara, esse nosso Z aqui, então, ele vai ser, nós vamos estar integrando sobre os campos de gate e vamos escrever tudo aqui. Então, e agora a gente já não tem o gate fixing subiu, determinante para DF Popov sumiu, então aqui a gente vai ter ação de Young-Mills, que é invariante de gate, não vai interessar para nós, aqui é a ação de Young-Mills puro. Aí vamos ter agora o termo de gate fixing. Depois aqui os termos de fontes. Tá legal. Então isso nós temos. E esse Z, né, depois a gente vai colocar, ele está ligado com o gerador das funções de Green conexas, que a gente chama de W, através da exponencial. Esse Z nosso aqui, só para colocar aqui, né? Esse Z aqui é o nosso. É I W de J. Vamos colocar assim. Acho que a gente está fazendo. Vamos seguir essa notação. Muito bem. Então, qual é o procedimento para a gente obter essa identidade de ordem? Eu vou fazer uma variação. O meu gerador funcional depende das fontes. Ele não vê os campos de gauge. Então, eu estou integrando nos campos de gauge. Então, se eu fizer uma transformação, né, aqui, quando eu faço uma transformação de gauge, né, o Z não sente. Quando eu fizer uma... Então, a gente faz uma transformação, né, de gauge. No campo de gauge, aí claro, o gerador funcional só depende de J, não faz sentido. Então o delta, vamos botar aqui, a gente fazia sempre, né? O delta Z, que a gente vai querer que seja zero, invariância, né? Se eu tenho invariância, o delta Z vai ser. Vamos botar tudo que está lá, a ação toda. Então, a ação de Young-Mills. Agora eu vou abreviar aqui, vou colocar aqui a ação de gauge fixe, né, que é a
ação de gate fixing, que é isso que está aqui, mais, vou botar aqui o termo de fonte, mais e, vou botar aqui, a ação do J, ação de fonte. É isso que está aqui, porque eu vou ter que fazer uma variação da exponencial. A variação da exponencial repete a exponencial. Então, quando eu for variar isso aqui, eu vou variar a variação da exponencial vezes a variação do expoente. Esse termo tem variante gate, então não precisa fazer nada. Vão ter que mexer aqui. Então, vai sair aqui, vamos colocar assim, né? Vamos colocar, vai sair esse termo, o primeiro termo que vai sair aqui. Então, vai sair um fator 2, que vai cancelar e vai ficar I sobre si. Aí vai ficar grau 4x. Aí vamos ter. Vou abreviar aqui, vou colocar assim, N escalar A. E aí agora, vezes a variação. Vai ser 2 vezes isso aqui, vezes a variação. A variação vai ser menos F A. Menos F A B C ômega B A. Aí vamos ter aqui o NI, A, Mi, C. É o primeiro termo. Então é NI vezes a variação do campo de gate, né? Eu estou fazendo isso aqui, vai ficar N escalar A vezes N escalar delta A. Então 2 vezes. Então agora estou colocando aqui esse N contraído com esse delta A aqui. Então a gente pode até colocar aqui para carregar nesse vídeo, a gente pode colocar N contraído com o AC. Então tem esse A contraído com esse A, B com B, C com C. E aqui vai ficar menos N contraído com a derivada e aqui o parâmetro ômega A. Então, esse primeiro termo. Mas, vamos fazer o seguinte. Isso aqui está tudo me integrando, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui. Deixa eu melhorar isso aqui assim. Vou botar aqui. Quero integrar uma toda dessa, eu vou botar então aqui direto, cada termo dentro já da integral. Vai ficar aqui I sobre si, N, escalar, A. Né? Tá certo? Então foi isso, variação do gate fixing, certo? Então a variação do gate fixing dá 2 vezes esse termo vezes a variação dele. Então a variação dele é N escalar delta A. Então N escalar delta A está dando isso aqui. E agora o termo de fonte. Mais I. Aí vamos ter J e A. De novo. Vou botar aqui. Vai ficar menos I. O I vem de lá. Aí a variação do A. Então, menos I. Aí vamos ter F, A, B, C. Aí vamos ter aqui J, Mi, A. Vou colocar aqui. E a variação do A. Ômega B, A, Mi, C. Certo? E depois o outro termo que vai ser menos I, J, I, A, I, ômega A. Então, é isso que ficou, né, como variação do expoente. Então, é daí, né, quer dizer, do termo de fonte, exatamente como no caso abeliano. Aqui a gente está parecendo com o caso abeliano, porque nós não temos os ghosts, né? Depois a gente vai fazer as identidades lá do nosso termo em presença de ghosts. Por enquanto a gente está fazendo um gate que não tem ghost. Então a gente ficou muito parecido com o caso abeliano. Só varia o gate fixing e varia a parte de fonte. Aí qual é o procedimento? Essa derivada, né? Está atuando aqui, quer dizer, esse ômega aqui, o que a gente pode fazer
Vamos logo pegar esse termo aqui vezes esse termo aqui. Olha o que acontece aqui. Ó. Esse termo aqui é N. Primeiro, vamos trabalhar esse termo aqui só para ter uma simplificação. Esse termo aqui está me dando NMI AMIA. Não esquecer os sinais, eu estou pegando só isso aqui. NMI AMIA. Aí tem a constante de estrutura, FABC. Aí temos o ômega B. E temos aqui um NMI AMI-C. Então eu posso juntar NMI, vou botar NMI, NMI, FABC, ômega B. Aí vamos ter aqui AMI, AMI-C, certo? Bom, independentemente de sinal, eu estou esquecendo o sinal, eu quero ver só a estrutura desse termo. Eu posso trocar a ordem de A com B. ABC vai ficar BAC. E aí ganha um sinal menos, obviamente, a constante de estrutura e aquecimento. Então, o que eu quis dizer é assim, trabalhando esse termo, a menos de sinais, eu posso colocá-lo sobre essa forma. Agora, esse termo aqui, essa combinação é simétrica em Mi-Mi. Então, isso vai me obrigar a simetrizar isso aqui em Mi-Mi. Quando eu simetrizar isso aqui em Mi-Mi, eu vou ter A-Mi, A-Mi-C. Um meio, claro, né? Mais A-Mi-A, A-Mi-C. Vou botar o fator meio e vou simetrizar. Quando isso aqui me obriga a simetrizar em Mi-Mi, eu simetrizo aqui em Mi-Mi, eu automaticamente simetrizei em AC. Então, essa combinação simétrica me obriga a chegar a um resultado. Quer dizer, na verdade, essa contração simetriza automaticamente em AC. Como aqui AC é simétrico e aqui é dissimétrico, esse termo é zero. Então, esse termo aqui desaparece por essa propriedade da constante de estrutura. Então, sobra esse termo aqui. Desculpa. Estou riscando esse termo, esse aqui não vou riscar não, porque esse termo aqui vai entrar com esse. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos riscar. Então, esse termo com esse cancelou, mas vai sobrar esse termo com esse termo. Então, vai sobrar esse termo aqui, que vai ser menos I sobre Si N escalar A N escalar D ômega A. Esse termo aqui dentro da integral, obviamente. O que nós fazemos? Vamos limpar o parâmetro de Gauge da presença da derivada. O que eu posso fazer? Integro isso aqui por partes. Então, quer dizer, na verdade, isso aqui é NMI AMIA. NMI AMIA NMI DMI ômega A. Então, eu trago isso aqui para cá e vai ficar N. O N é constante, não depende, então essa derivada vai poder atuar aqui. NMI DMI AMIA. E aí vai sobrar o meu ômega A. Então, esse termo aqui, né, eu vou limpar dessa forma. Ele tinha menos I, se eu botar aqui, por menos I, só para a gente aproveitar o quadro. Menos I sobre Si. Vou botar aqui. NI, AMIA. Só botando aqui, vamos ver aqui. NI, DI, ômega A. Então, o que eu fiz com esse termo? Eu estou dentro da integral em V4x, eu integro por partes. Então, vai ficar mais I sobre Si. Essa derivada só vai atuar aqui. Então, vai ficar NI, DI, AMIA, tudo isso aqui, vezes ômega A.
E depois me vem esse termo. Então esse termo aqui está pronto. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu já apagar isso aqui. Eu vou colocar esse termo aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, esse sinal mesmo já fica mais. Então estou apagando esse termo todo. A gente vai ganhar essa expressão agora. Estou melhorando a expressão. Então, ficou o termo de gate fixo, então deu para nós I sobre Si. Claro, esses índices aqui são saturados, então eu posso chamar Ni de Ni, tanto faz, né? Porque estão todos os índices saturados. Então eu posso botar Ni, e aí esse N está contraído com esse V, então Dni, aí não, né? Porque está tudo saturado. E aí tudo isso aqui eu vou depois fatorar um ômega. Então esse termo aqui está assim. Esse termo aqui. Então vamos agora jogar esse termo aqui. Esse termo aqui já está com ômega livre. Mas para efeito de uniformidade, vamos chamar o B de A. Quer dizer, como os índices A, B e C aqui estão saturados, eu vou chamar o B para poder ficar tudo com ômega A, porque esse termo aqui está fatorando um ômega A. Eu quero fatorar, deixa eu botar aqui na frente já. Fazer assim que fica mais explícito. Nós vamos querer fatorar aqui um ômega A. Estou fatorando o ômega A. Então aqui eu vou chamar esse B de A. E vou chamar o A de B. Então, chamei A de B, B de A. Agora que eu vou poder trocar. Então vai ficar aqui mais I, F, A, B, C. Agora eu vou trocar a ordem de A com B. Mais I, F, A, B, C. Já fatorei o ômega A. Então vai ficar aqui J, Mi, B. E A, Mi, C. E depois, esse termo aqui que a gente vai integrar por parte vai dar a divergência da corrente. Então vai ficar, esse termo que vai integrar por parte vai ficar mais I. Entendeu aí? Mas está tudo certinho, é só integrar por parte. Mais I, Dmi, mais I, Dmi, J, A. E aí tudo isso vezes ômega A. Certo? Muito bem. Então a gente fatorou o ômega A. O que a gente faz? Em geral, escolhe aquele parâmetro de gauge, como sendo alguma coisa delta de x menos y, né? A integral desaparece. Então a gente pode, na verdade, né? Geralmente a gente já escolhe esse parâmetro de gauge. Como isso aqui é uma coisa funcional, né? E isso aqui tem que ser igual a zero, independentemente do ômega A. Então o que a gente tem no final é que aí a gente vai poder escrever a coisa dessa maneira. Vamos fazer o seguinte, para não ficar ocupando muito espaço, né? Vou fazer aqui. Vamos dizer, a gente vai escolher o nosso parâmetro ômega A de x, né? Como sendo uma coisa local, por exemplo, parâmetro epsilon A vezes um delta de x menos y, integra o x, né? E aí essa integral aqui com esse ômega desaparece. Então, que a gente pode escrever isso aqui. Com isso tudo aqui, nós, como a gente fez lá no caso abeliano, a gente, como essa integral aqui, quer dizer, isso aqui é uma coisa funcional que vale para qualquer ômega A arbitrário, então a gente tira isso aqui. Quem vai ser igual a zero vai ser essa expressão. Aí tem um I global aqui, né? Esse I aqui, então a gente pode acabar cancelando, que não vai ser importante, né? E aí agora o que a gente faz? A gente vai começar a usar, né? Quando eu produzo, né? Esse AMI aqui, né? Quer dizer, esse AMI aqui, quem é esse termo aqui? Então vamos expressar. O que a gente precisa agora? Expressar esses caras. Aqui eu tenho J. Aqui eu vou expressar quem é a NIA. Se eu fizer a derivada do Z em relação a J, Mi, vamos dizer que eu faço a derivada do Z em relação a J, Mi, A de Y, né? Ou vamos botar aqui um J kappa, se eu fizesse essa derivada de Z em relação a J kappa. Então, quando eu derivar Z em relação a J, essa derivada vai atuar só aqui. Então, a derivada de Z em relação a J kappa vai produzir para nós um delta de Mi kappa. Então, o Mi vai virar kappa. Aqui eu posso botar B, só para fazer a coisa, né? Só para a gente ver passo a passo.
Se eu derivar esse exponencial aqui em relação a z, eu mantenho o exponencial, mas eu vou produzir aqui no integrando, eu vou produzir um i, vai ficar tudo aquilo que está aqui dentro, e aí eu vou produzir a derivada, vai produzir a função delta aqui de x, aqui de y vai produzir um delta de Dirac, que vai cancelar a integral em x, então vai produzir para nós aqui um i, e aí um i capa, vai produzir aqui uma capa, e o a vai virar b, vai produzir uma capa de b. Então eu posso sempre pensar que esse a que está aparecendo aqui, ele é 1 sobre i, esse termo que está aqui todo, ele é, quer dizer, tudo isso aqui, junto com isso aqui, é isso aqui, é 1 sobre i, que é menos i, claro, né? 1 sobre i, que é menos i, derivada de z em relação a MA, em relação a um JNI, aí embaixo, então, um JNI A, assim, JNA de x. Então, isso que está aqui, ó, vou substituir isso que está aqui por isso aqui. Ó. Se eu derivar esse z em relação a esse j, eu vou manter tudo que está aqui dentro, e aí vai cair esse expoente para cá. Aí o delta vai matar a integral, vai sobrar um i e um a. Então, e o a, ele aparece com os números, né, com os índices do j. Então, como aqui eu tenho a ni embaixo, é que eu estou derivando em relação a j ni em cima, como eu tenho um a, eu estou derivando em relação a j de x. Então, esse termo aqui, só para a gente ter, eu já vou poder escrever esse termo aqui como sendo menos i, só para eu marcar aqui, menos i sobre xi, ni, ni, dni, dz, dj, ni, a de x. É esse termo que está aqui. Então, já é um primeiro termo que vai aparecer. Né? Então, como isso tudo aqui vai ter que ser igual a zero depois, já vamos colocar o nosso primeiro termo da identidade de Slavnov aqui. Vamos lá de lado. Vai ficar menos i sobre xi prontinho. Pensei alguma pessoa da Unirio, que ali tem a escola de música, né? E sábado eles fazem chorinho ali, né? Sábado, você já viu, né? Sábado tem aqui na Unirio, no campus da Unirio, tem a faculdade de música, eles sábado reúnem o pessoal que faz chorinho, mas vai gente leva mais de 100 pessoas, todo leva cavaquinho, flauta, violão, é muito legal, cara, você pode ir lá assistir. O pessoal todo se reúne sábado de manhã, fica até o início da tarde. Deve ser algum flautista aí, um chorinho. Aliás, é bom vocês se aproximarem da Unirio, porque ali, às vezes, quinta-feira à noite, costuma ter a orquestra de estudantes, faz esse recital, faz concerto. Faz esse tempo agora tiveram as 4 estações de Vivaldi, foi muito bonito, os estudantes de música ali, tem uma orquestra de câmara, né? É aqui, a 2 minutos daqui, logo antes do INE, né? E geralmente é quinta-feira à noite, tem um concerto lá, já tem recital de piano também, que os estudantes têm que se apresentar, cantor, de ópera, tudo, né? É tudo leva de graça, claro, né? Então, menos i sobre xi, nmi, dmi, aí aqui, dz, dj, ni a de x. É o primeiro termo. Então, isso quando a gente for derivando, já vai gerar, por exemplo, aqui uma função de green de 2 pontos, coisas assim. Agora vamos trabalhar o segundo termo. O segundo termo vai no mesmo múltiplo. Ele apareceu FABC, agora eu não estou lembrado, eu esqueci de botar esse 1 sobre xi. Ah não, esse termo veio da corrente, aquele termo foi embora. Então não tem xi não. Xi está só isso aqui que vem do queijo. Tanto é que aqui tem N, aqui não tem N, aqui tem J. Então não tem nada a ver. Então vai ficar FABC. Aí aqui eu tenho esse J MID. Certo? Né? Isso, J MID. E aí aqui eu vou, esse A aqui, ele é menos I, de novo, ele é menos I, DZ,
DJ Mi C. Isso? Então eu vou ter isso aí dentro, né? Isso. Esse J, claro, ele pode sair porque essa integral é em A, integrando em A. Então esse termo aqui vai produzir para nós menos I F A B Quer dizer C. que ΔZ que está na simetria de gauge é zero. Oi? Esse ΔZ Isso, você faz isso igual a zero, isso. Por causa da simetria de gauge, exatamente. Tá? O gerador funcional ele depende de J. Então, se eu fizer a variação de gauge em A, eu estou integrando em A, a coisa desaparece. Então, o J, o Z, ele não vê a transformação de gauge. Então, a variação é zero. Aí aqui ficou, então, menos I, F, A, B, C. Menos I, F, A. Menos I vem por causa da D. Opa, quem é? Opa. André. André, fica à vontade aí, tudo bem? A gente marcou daqui a pouco, né? Obrigado. Eu estou sem óculos aqui, é uma pessoa diferente do curso. Então tá certo. Então ficou menos I, aí a gente vai ter F, A, B, C, J, M, B. E aí, aqui, essa derivada funcional aqui, DZ. D, J, Mi, C, X. Esse termo aqui. E depois, esse último termo aqui, que vai ficar DI, mais I. Agora, isso. Então, esse termo aqui, né, quando ele sair, ele vai ficar multiplicando o Z. Então vai ficar I. Não, aí não tem nenhum. Aí é DMI, J, Mi, A. Tudo isso aqui vezes Z. E simplesmente ele sai da integração funcional e fica multiplicando o próprio Z. Então, por exemplo, identidade funcional, né, linear em Z. Então, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui é a matriz, né, vamos dizer assim, da nossa identidade de Taylor para o gerador funcional JZ. Então, beleza. Professor, Oi? você escolheu o ômega, aquele parâmetro arbitrário, como sendo a delta, Delta. vezes menos I, no caso. Vezes para cancelar os I's em cima, né? Não, antes eu tinha 3 Is. Aí eu cancelei os Is todos. Porque os Is todos desceram da ação. Eu tinha 3 Is. Esses Is que estão aparecendo agora é quando eu estou fazendo as derivadas funcionais para expressar o A. Lembra quando eu fiz a variação? Sim, beleza, mas antes tinha I já, né? Tinha 3 Is que eu cancelei. Tinha, quando eu variei isso aqui vinha o I, quando eu variava isso aqui vinha o I. Então, antes de eu fazer isso, tinha I em todos os campos. Aí eu já joguei fora porque era tudo igual a zero. Beleza. Aí ficou sem I. Aí agora, quando eu vou expressar esses caras como derivadas funcionais, o I aparece desses termos. Só não aparece no último porque eu não faço derivada, tá certo? Beleza, então, agora, Z é igual... Qual é a diferença que você veria se eu botasse mais campos? Tá. Se você botasse mais campos, vamos dizer, em princípio, simplesmente você está aí integrando aqui em mais campos, a atuação seria invariante. Aí agora, a diferença seria se você, por exemplo, esses mais campos entrassem no gate fix. Então, ia aparecer naturalmente. Ou tem um gate fixing, só apareceria mais campos do A vai ser um somatório de dois campos. Então tá, então você vai colocar, simplesmente, se você quiser colocar mais campos e manter o gate axial, você vai fazer a mesma coisa, só que aqui você vai ter que fazer, basicamente o que você tem que fazer é a variação de gate do teu A. Se esse teu A é a soma de várias coisas, você tem que ver como cada membro dessa soma se transforma sob uma transformação de gate. Fica tudo igual. Então eles se transformam iguais, são mais campos se transformando iguais. Todos iguais, então você bota a transformação de todos iguais. Iguais. Bota tudo igual. Simplesmente segue o que a equação está te Porque dizendo. quando a gente fez com mais campos, o que aconteceu assim, no final da história, aquela coisa de vértice, coisa,
dava tudo igual, só que em vez de um vértice era um vértice, agora vai ser Certo. N vértices de mais campos. Sim, sim, sim. Mas a estrutura era igual. Tá certo? Não, tudo bem. É. Nada muda aqui também. Quer dizer, se você tiver, se esse ABA aqui for um somatório de vários campos, né, então você vai manter essa estrutura e vai simplesmente, nesse somatório, colocar a transformação de cada campo. Você vai... Oi, Karim. Bicho, chegou? Então tá. Você vai ficar lá em cima ou vai embora? Você vai ficar lá em cima ou vai embora? Cara, eu vou ficar passando aí, acho que isso é relação. Eu tô sem. Não. Desculpa, tá Mas não tem problema, não vou acabar também. Vou falar até 5h30. Então, olha, é isso. Você joga a transformação de cada campo. E aqui é a mesma fonte. Cada campo você vai acoplar para uma fonte e faz a variação normal. Não tem mudança. Eu acho que quem divide, vocês são blocos, Isso. né, 3 blocos. Quem divide esses 3 blocos é o alfa, lá, a maneira do alfa se dividiu em 3 blocos. Agora, se aquele bloco tem esse tamanho, não interessa. Agora, na hora quando tiver as relações, o vértice vai ser em blocos. Eu acho que a supersimetria é assim também. Né? Também, porque você trabalha com grupos, assim, quer dizer, um multiplete, né? Quer dizer, você agora introduziu um N-plate de campo de gauge. Então você vai trabalhar com esse N-plate. E você introduz alguma simetria global quando faz isso, ou é só simetria de gauge só? Não, você pode ter simetria de gauge e pode ter simetria global também, né? Tá, mas eu digo, a transformação que você está colocando é a transformação só de gauge só. Só de gauge. Então você vai no bloquinho inteiro, então tá. Considerando só tanta Isso. transformação de Que aí você vai tratar o campo como um todo. Agora, se você estivesse colocando as transformações globais, aí as transformações globais elas vão mexer com as famílias de gauge. Aí você teria que quebrar esses bloquinhos, é isso que eu estou dizendo. Mas para efeito da simetria local, não, você trabalha. Mas tem diferença com essas globais. Tem cada supersimetria. Qual é a supersimetria? Então vamos lá, só para. Quando a gente bota carga, a gente bota global. Entendi. Depois você me mostra, eu gostaria de ver. Tá? Então agora quando a gente colocar aqui, né, quer dizer, a derivada de Z em relação a J, quer dizer, derivar Z em relação a J é derivar E elevado a IW em relação a IJ. Então vai produzir E elevado a IW e DW em IJ, certo? Muito bem, então vai aparecer, então esse aqui vai ter o E, esse aqui já é o E elevado, é a exponencial do IW. Aqui, essa derivada vai me deixar isso aqui e vai me jogar a exponencial do IW. E a mesma coisa aqui. Então, quando eu passar do Z para W, essa exponencial vai ficar global aqui, vai sair da derivada. A derivada de Z em relação a J vai dar I derivada do W em relação a J e o próprio C, que o próprio é elevado a IW. Então, esse é elevado a IW aqui vai matar o daqui e vai matar o daqui. Então, vai sair tudo. E aí, simplesmente, no lugar do DC DJ, eu vou colocar um I DW DJ. Então, I com menos I dá 1. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar DW. Então, a gente agora está colocando as funções de green conexas. Aqui é a mesma coisa. I vezes menos I vai dar 1. Então, aqui a gente vai estar colocando a função de green conexa e aqui vai simplesmente sair esse Z. E aí agora a gente tem a identidade de Lagrange para o funcional. Tá? Certo? O 5,5 tem que parar. Na próxima aula, então, a gente vai passar para o gerador funcional gama, tanto para o reduce, não só lembrando então, que gama é o nosso W, né, menos os termos de fonte. E aí lembrando as relações funcionais, né? DW DJ é A. DW DJ é igual a A. E aí eu posso, e o J é menos D gama DA. Então a gente vai expressar depois, a gente já fez esse exercício em outros casos, né? Já fez essa manipulação nos casos abelianos, então, próxima vez a gente vai simplesmente passar, a gente tem para Z, para J, agora vai passar para gama, para Z, para W, vai passar para gama, e aí vamos falar da renormalização. A gente já tinha feito power counting, e aí a gente tinha visto que nesse gauge tem não renormalizabilidade por power counting.
Ah, eu queria até chamar a atenção de vocês, tem um artigo interessante do Laurent Bollier, eu não sei se eu marquei aqui, mas é um artigo que ele estuda gauges, eu não tenho aqui a referência, mas eu vou trazer para vocês. Ele estuda, porque aqui nós temos um gauge axial que é não renormalizável por power count. A gente fez o power counting, a gente via porque o propagador, né, quando a gente tirou o propagador, a gente via que tinha um tempo que assintoticamente ele ia com uma constante, ele não caía com K2. E aí aquilo ali prejudicou a contagem de potência. Mas aí a gente agora vai fazer uso da identidade de Taylor para ver se essas divergências que não vão cansar de aparecer, se com as identidades de Taylor, a renormalização de uma função de Green automaticamente vai renormalizando as outras. Então, esse é um mecanismo que pode acontecer. Você pode não ter renormalização por power counting, mas as identidades de Watt fazem a coisa ficar renormalizada. Em teorias de gates supersimétricas, isso aparece. Quando a gente pega Yang-Mills supersimétricos, a gente tem interação não polinomial, se a gente não trabalha no gauge de Versumino, mas aí as identidades de grau 9 mostram que todos os infinitos termos que deveriam aparecer, eles automaticamente são renormalizados pelos termos precedentes, pelos termos mais básicos. Então, não tem problema. Então, o fato de não ter renormalizabilidade do power count não é o fim do mundo ainda. Tá? Agora, tem gauges, né? Tem um trabalho do Bollier, que é razoavelmente recente, eu acho que é de 2017, em que ele estuda gauges não covariantes renormalizáveis. Esse aqui é um gauge não covariante e não renormalizável. Só essa discussão. Então, essa lista de referências que eu deixei para vocês, elas têm mais o caráter assim, de contextualizar a questão, para vocês saberem em que terreno a gente está pisando. Então, a questão não é tão assim, tem trabalho, essa última referência que eu dei para vocês é o trabalho de 2017. Então, está publicado no J. Hadley, né? Foi esse 5 Loop Renormalization of QCD. Então, quer dizer, é uma coisa assim, que é usando exaustivamente as identidades de Latinoamérica, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, semana que vem, na Terra, quem que é do Ceará aí? Gerson. É o Jefferson. Eu estava no Ceará, vou ter que ir lá no Milagre e depois na UFC. Então, em quinta e sexta. Então, semana que vem eu não vou poder aula, nem quinta nem sexta. Sábado é feriado, eu vou dar aula, mas aí eu não vou poder dar aula aqui. Tem um evento de um pré-vestibular comunitário em Niterói que eu vou ter que ir. Então, semana que vem, a gente vai ficar sem encontro. Aí, na outra semana, eu vou programar as reposições. Então, a gente vai ter mecânica clássica, aí vamos ter esse curso aqui. Então, eu vou programar as reposições para sexta e sábado. Quinta mecânica clássica, sexta e sábado. E aí, depois, parece que pelo jeito que você vai me entregar o curso de eletrofraca já na segunda quinzena de outubro. E a eletrofraca está sendo que dias da semana? Terça e quinta. Terça e quinta. A turma é muito grande? Como é que é? Nós somos Os três e Gabriel. Ah, vocês três e o Gabrielzinho? Não, então, Gabriel Picanço. o Gabriel, o Picanço. Porque aí eu posso fazer o seguinte, em vez de fazer aula terça e quinta, se a gente combinar, eu posso fazer aula só terça, mais longa, de 3 horas. Em vez de fazer 2 mais 2, né, que acaba sendo 3 horas no final, a gente pode fazer, que nem a gente faz uma super aula russa na terça-feira vocês começam o quê? De 2 às 4? Então, se a sala estiver livre, a gente pode fazer de 2 às 6, ou se vocês preferirem, para não perder a tarde, trabalha até as 4 horas e a gente faz de 4 às 8. Mas terça tem buracos negros. Ah, buracos negros, que horas? Não, essa é a quarta vez. É na quarta. Buracos negros? É no Marcos Casals? Quarta-feira. 14 horas. Então não tem problema. Porque eletrofraca, o curso da gente vai ser terça-feira. Então eu jogo tudo para. Aí eu combino com o Gabriel. Porque você não pode, né? Você não pode terça-feira, né? Então tá, a gente pode ver, eu posso ver com eles quinta-feira também. De repente a gente pode fazer quinta-feira de 10. Você está gravando um curso quinta-feira 10 horas, tchau? Não, da manhã não. Então, de repente a gente pode fazer quinta-feira de manhã de 10 a 1. Tipo assim. Eu até prefiro também, vocês também, que vocês perdem menos dia da semana, porque quinta-feira tem mecânica clássica de tarde, 4 horas, então a gente usa quinta e sexta para curso. Para mim não é problema, né? Só cuidar da voz, assim, mas a questão é saber se tem sala livre. Aí eu vejo, porque quinta-feira o Sebastião dá eletromagnetismo, então um curso aí de eletromagnetismo, não sei se é de manhã ou de tarde. Acho que é eletro de manhã, de 10 a meio-dia. De tarde é com a gente. De tarde é com vocês, que é o eletrofraca. Que é quando eu vou pegar. Porque também eu posso fazer o seguinte, eu posso dar eletrofraca tipo de 2 às 5 e pego mecânica clássica de 5 às 8. Reduzo o horário. Aí eu posso de repente fazer tudo quinta-feira à tarde, aí todo mundo pega uma tarde só. Tá bom? Pra você, aí você não mexe porque você vem de Niterói, mas você cinema antigamente.
Porque daí a gente emendava uma sessão na outra, né? Isso mesmo. Duas noites. A gente era, na nossa época tinha aquelas sessões, às vezes eu ia para o cinema, assim, que 6 horas da tarde só saía 2 da manhã. Na UF de Niterói, lá na UF, na reitoria, tinha sessão meia-noite, aos sábados. Então eu ia para o cinema 6 horas, 6 às 8, 8 às 10, 10 às meia-noite, meia-noite às 2. E aqueles filmes bem dark francês, Truffaut, Buñuel, aqueles que saíam do cinema se arrastando de depressão. Mas saía de lá 2 horas da manhã.